Olá, concurseiros, tudo bem? Gente, existe uma gama de verbos que eles são impessoais. O que significa ser impessoal? Eles não têm sujeito e tampouco eles têm flexão. Eles são invariáveis, não se flexionam. Alguns deles são, por exemplo, o verbo passar seguido de preposição, indicando tempo. Por exemplo, já passa das 6. Esse verbo passar ele é seguido da preposição de, de mais as, e ele indica tempo, então ele é impessoal. Os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, indicando suficiência. Exemplo, basta de tolices, chega de blasfêmias. Outro tipo, né, seriam os verbos estar e ficar em orações feitas, não, em orações tais como está bem, está muito bem assim, não fica bem, fica mal. Ou seja, elas não têm referência nenhuma a um sujeito expresso anteriormente. Não tem sujeito. Podemos ainda, nesse caso, classificar o sujeito como hipotético, tornando-se tais verbos, então, pessoais. Se o sujeito for hipotético, né, se eu conseguir, né, visualizar aqui a presença de um verbo, aí sim eu posso colocar. O verbo deu, mais para da língua popular, equivalente de ser possível. Por exemplo, não deu para chegar mais cedo. Não deu, no sentido de possível, não foi possível chegar mais cedo. Dá para me arrumar uns trocados? Né? No sentido, é possível arrumar alguns trocados? Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo. Aqui seria unipessoais, tá, gente? São aqueles que, tendo sujeito, conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais, como bramar, do tigre, bramir, do crocodilo, cacarejar, da galinha. Esse aqui todo mundo conhece, o cacarejar da galinha, né? Mas o bramir do crocodilo ninguém sabe o que é. Bramar, tampouco também. Os principais verbos unipessoais são, daqui eu selecionei para vocês. Cumprir, importar, convir, doer, prazer, parecer, ser, preciso, necessário. Observe os exemplos. Cumpre, trabalharmos bastante. O sujeito seria trabalharmos bastante. Vejam que ele é unipessoal, por quê? Eu coloquei cumpres, cumprem. Não, cumpre. Parece que vai chover. Sujeito que vai chover. É preciso que chova? O sujeito que chova. Tudo unipessoal, né? Não se flexiona. Fazer e ir em orações que dão ideias de tempo seguidos da conjunção que. Exemplo. Faz 10 anos que deixei de fumar. Tá? É fazer e ir e indica tempo. Sujeito que deixei de fumar. Vai para 10 anos que não vejo Cláudia. Sujeito que não vejo Cláudia. Observação, todos os sujeitos apontados são oracionais. Por quê? Aqui é um sujeito só, é um sujeito que é uma oração inteira, né? Sujeito com oração inteira, verbo fazer e ir, e impessoal também. E quando é pessoais, não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou eufônicos. Exemplo, o verbo falir, ok? Ele teria como formas do presente de negativo fale, fales, fale, idêntica do verbo falar, o que provavelmente causaria problemas de interpretação. Então, gente, se eu colocasse o verbo falir da forma regular, ele ficaria o quê? Igual ao verbo falar. Falo, falo. Então, quer dizer, não ia saber, mas falo é de falar ou falo de falir? Então, não teria interpretações múltiplas, né? Então, eu tenho que mudar, tá? Como é que eu faço para mudar? Aí, por isso que eu tenho outras formas de verbo. Tudo bem? E os pronominais, aqueles verbos que conjugam com os pronomes oblíquos, átonos, me, te, se, nos, você, na mesma pessoa do sujeito, expressando reflexibilidade. Pronomes acidentais ou apenas reforçando a ideia já implícita no próprio sentido do verbo, é reflexivo essencial. Trocando em miúdos, né, eu tenho aqui essenciais, são aqueles que sempre se conjugam com os pronomes oblíquos me, te, se, nos, você. São poucos, por exemplo, abster-se, ater-se, ele sempre vai precisar desse pronome oblíquo para se conjugar. Ele não funciona separado. Apiedar-se, atrever-se, dignar-se, arrepender-se.
Nos verbos pronominais essenciais, a reflexibilidade já está implícita no radical do verbo. Então, eu já vejo essa reflexidade aí. Já está ali. Por que ele é pronominal? Porque ele precisa desse pronome oblíquo. E aparece junto. Né? Andam juntos mesmo. Tá? Exemplos. Arrependi-me de ter estado lá. Eu me arrependi, né? Então, arrependi-me. Aqui já vem a flexibilidade, né? E aparece como uma forma pronominal. Tudo bem? A ideia de que a pessoa representada pelo sujeito tem um sentimento arrependimento que recai sobre ela mesma, pois não recebe ação transitiva nenhuma vinda do verbo. O pronome oblíquo átono é apenas uma partícula integrante do verbo. Então, aqui ele se integra ao verbo, já que pelo uso sempre é conjugado com o verbo. Disse que o pronome apenas serve de reforço da ideia reflexiva expressa pelo radical do próprio verbo. Veja uma conjugação pronominal essencial. Vamos dar um exemplo? Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, nós nos arrependemos, vós vos arrependeis, eles se arrependem. Todos eles têm pronome, né? Me, te, se, nos, você. Ok? O arrepender, ele precisa desse pronome, para eu poder entender, né? Para ficar claro para mim o contexto, para ficar objetivo. Tem os acidentais, que são verbos transitivos diretos, que a ação exercida pelo sujeito recai sobre o objeto representado por pronome oblíquo da mesma pessoa do sujeito. Assim, o sujeito faz uma ação que recai sobre ele mesmo. Em geral, os verbos transitivos diretos ou indiretos podem ser conjugados com os pronomes mencionados, formando o que se chama de voz reflexiva. Maria ser penteado. Né? Aqui, por que é reflexivo? A Maria pratica ação nela mesma. Maria se penteava. Tá? Reflexivo. E eu coloco esse pronome aí, se assim necessitar. Se for esse o meu objetivo. A reflexibilidade aí se diz acidental. Por quê? Porque a ação reflexiva pode ser exercida também sobre outra pessoa. Exemplo, Maria penteou-me. Aqui mudou, né? Ali a Maria penteava ela mesma. Aqui não, penteou quem? A mim, penteou-me. Tudo bem? E as observações. Por fazerem parte integrante do verbo, os pronomes oblíquos átonos dos verbos pronominais, eles não possuem uma função sintática, porque eles fazem parte, então a função dele é ligada ao verbo. Eles estão atrelados, não dá para separar um dos outros, tá? Há verbos também são acompanhados de pronomes oblíquos átonos, mas que não são essencialmente pronominais. São os verbos reflexivos. Nos verbos reflexivos, os pronomes, apesar de se encontrarem na pessoa idêntica do sujeito, exercem funções sintáticas. Por exemplo, eu me feri. Eu tenho eu sujeito, primeira pessoa do singular. O me acaba sendo objeto indireto. Por quê? Quem fere, fere alguém, né? Quem feriu? Eu, sujeito. Ferir, quem fere, fere alguém. Qual que é esse alguém, que é o meu objeto direto? É o me. Então, aqui no caso, ele é um objeto direto, tá bom? Eu tenho locuções verbais. Locuções é sempre quando eu tenho duas ou mais palavras que vêm juntas e elas significam uma coisa só. Então, eu preciso de mais um verbo, eu tenho locução verbal. Tá? Então, quer dizer, olha lá, outro tipo de conjugação composta, também chamada conjugação perifrástica, são as locuções verbais, construídas de verbos auxiliares mais gerúndio ou infinitivo. Então, toda locução verbal, o primeiro verbo que aparece é um verbo auxiliar. Ser, estar, haver. Depois vem um outro verbo, que geralmente ele está na forma infinitiva, ou gerúndio, ou particípio. Tá? Nessas locuções, o último verbo, chamado principal, surge sempre numa de suas formas nominais. As flexões de tempo, modo e número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Então, tudo que eu tiver para flexionar, eu flexiono no verbo auxiliar. Porque o principal vai vir na forma nominal, ou infinitivo, no caso de partir, ou gerúndio, partindo, ou então particípio, partido. Tá? Uma convenção, uma regrinha. Exemplos aqui para vocês. Estou lendo o jornal. Né? Veja que o estou é o auxiliar, lendo, principal está no gerúndio.
Marta veio correndo, o noivo acabara de chegar, também veio correndo. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. Poderá sair, né? O poderá, aqui no caso, é o auxiliar. E o sair é o principal, que vem na forma infinitiva. Tudo bem? Aprendemos verbos? Aprendemos, mas tem muito mais ainda para aprender. Então, adquira já os meus cursos no nosso site aqui do Atual e com uma promoção especial para vocês. Estamos dando 55% de desconto, não é bom? Então, aproveita que a hora é agora. E a gente se vê. Até breve.